guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Oh, meu Deus, que este culto seja especial. Que a sua presença encontre liberdade para mover. Que o Senhor possa manifestar a tua graça em nosso meio. Traz a tua paz, a tua alegria. Traz a presença do teu Santo Espírito. Fortalece-nos, renove. Venha, meu Deus, nos encorajar. Venha, meu Deus, nos ajudar a sairmos daqui de cabeça erguida, com a alma renovada, fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Espírito Santo, nós queremos. Diga para Deus que você precisa dele. Diga para Deus que você necessita da presença dele no seu coração. Pede a ele para ele te renovar, para ele te fortalecer. Pede a ele para ele te encher neste momento. Presença de Deus cerque o teu povo e a tua igreja que está reunida. São aqueles que creem, Senhor, na força do Senhor e do teu poder. Abre os céus. Quando Jesus saiu do Jordão, ele orou, e a Bíblia diz que os céus se abriram. É a nossa oração, é a sua oração que abre os céus sobre a sua vida. Ore agora e diga para ele que você precisa dele. Diga para ele que você necessita da presença dele. Diga para ele derramar no seu coração ânimo, para ele derramar no seu coração a força. Venha, Senhor, ouça o teu povo, escute. A tua igreja está te desejando, a tua igreja está te buscando. Venha, Senhor, em o nome de Jesus e abençoe. Venha, Senhor, em o nome de Jesus e cerque esta mulher, cerque este homem, e que eles possam sair daqui abençoados, transformados. Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Seja bem-vindo, sente-se no seu lugar. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. Quem esteve aqui domingo passado? Choveu muito lá na sua casa hoje? Na sua casa não, na rua, né? Na sua casa não pode chover. Se chover, está precisando de consertar o telhado. Caiu uma chuvinha aqui à tarde. Eu me senti que está igual Belém do Pará. Chove todo dia. Lá o pessoal tem a seguinte teoria. Que hora você vai? Depois da chuva. Então, todo dia tem uma chuva à tarde. Aí depois da chuva é que o pessoal marca encontro, né? Marca reunião e outras coisas mais. Quando vai? Na igreja o pessoal não vai não, mas talvez numa pizzaria, na sorveteria o pessoal vai. Mas aqui em Cuiabá o pessoal vem na igreja, amém? Pelo menos a metade vieram hoje. Abra então a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 8. Nós estamos falando sobre aquilo que Satanás ele faz para nos prender. O que ele criou para prender o povo de Israel no Egito, ou seja, para impedir que de fato eles fossem livres. Às vezes, você olhando para as Escrituras, você vai ver que Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Às vezes aquelas pessoas, diga assim, nesta igreja não tem isso.
Isso, tem nas outras, aqui não. Nas outras igrejas pode ser que tenha, nessa aqui não tem. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu delas. Quando a gente fala de mundo, nós estamos falando de sistema, ou de desejo, ou de pensamentos. Tem pessoa que pensa, embora ele esteja dentro da casa de Deus, ele tem os mesmos pensamentos das pessoas que estão fora da casa de Deus. E não só pensa, mas anda, vive, fala. Até a linguagem do cristão, embora, por exemplo, até a juventude tenha uma maneira de se expressar, diferente de nós mais madurinhos, mas é uma linguagem sadia, é uma linguagem sã. Às vezes tem cristãos que cada palavrão sai da boca da pessoa. O que isso mostra? Ela é igualzinha a pessoa do mundo que vive sem Jesus. Do mesmo jeito. As teorias, os pensamentos, aquilo que a pessoa ela acha das coisas da vida, de vez em quando basta você olhar, quando principalmente tem aquelas polêmicas, principalmente isso acontece no Facebook, as pessoas discutem, as pessoas se ofendem, as pessoas, principalmente se a pessoa errar, se for uma pessoa que estava dentro da igreja, e ela saiu, e ela caiu, e ela pisou na bola, às vezes os crentes caem para cima dela como se fossem leões famintos na arena para comer aquelas pessoas que testemunharam e que foram jogadas ali dentro, que não eram só os cristãos que eram também não. Então, o que ocorre? A pessoa tem o mesmo procedimento de quem é do mundo. Da mesma maneira que o mundo faz, os cristãos fazem também. Ou, o cristão não faz isso, mas pessoas que estão dentro da igreja. Mais ou menos assim, para a gente tratar uma pessoa que errou na vida, como é que nós temos que fazer? Pensa em você. Como é que você gostaria de ser tratado caso você errasse? Assim trate os outros. Ah, pastor, eu queria que a pessoa me ajudasse, que a pessoa não me condenasse, que a pessoa me estendesse a mão. Então lembre-se disso quando alguém do seu lado cair. Quando alguém do seu lado falhar. Porque onde tem ser humano, tem erros, tem faltas, tem falhas. O ser humano é falho. Se você pegar a história da Bíblia, você vai ver que desde o começo dela até os dias de hoje, o que Deus gasta o tempo é cobrindo nossos erros, nos limpando, nos dando uma nova chance para a gente poder caminhar, levantar e não cair mais. Deus sempre passou o tempo todo consertando o ser humano, desde lá da criação. Porque o homem, principalmente depois que ele deu lugar ao mal, ele ficou vulnerável e passou a ser tentado. E muitas vezes deixa de confiar em Deus e torna a cair de novo. Então, quando hoje, por exemplo, nós temos uma das táticas que Satanás ele cria, e dentro da igreja isso está cada vez mais, isso está acontecendo, porque ele não quer que a gente tenha um envolvimento pessoal com Deus. Eu sempre falei nas igrejas por onde eu passei, nós somos na igreja iguais o que nós somos em casa. Da mesma forma, do mesmo jeito. Como assim? Se na igreja você não ora, é porque na sua casa você também não tem oração. Se na igreja você não canta, é porque quando você está em casa, você também não tem tempo para cantar para Deus em casa. É o que a gente chama de culto doméstico. Você não tem o seu culto para Deus, você não faz para Deus o seu culto. Aliás, nas nossas casas tem o lugar para o cachorro, tem o lugar para o carro, tem o lugar para a bicicleta, tem o lugar para o filho, tem o lugar até para a visita. Esse é o quarto da visita.
mas não tem um quarto de oração. Não oramos em casa. Quando chega na igreja, fica difícil orar. Por quê? Porque não temos o hábito de orar em casa. Por isso que ou dentro da igreja ou pessoalmente, ou no meio de alguém, quando você vai para o meio de pessoas, né, em um culto, em uma reunião, em uma conferência ou qualquer outra coisa. Quando você chega lá, você vai ficar inibido, porque você não tem o hábito de fazer aquilo ali pessoalmente. Uma vez, tem um pregador chamado Paul Washer, e ele estava falando uma coisa interessante, que o pastor dele virou para ele e disse assim: eu preciso de um jovem que ande sozinho. Ele disse assim: eu sou um. Ou que ande não, que viva só. Ele disse: eu sou um. Ele falou assim: você não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. Não é aquela pessoa que fisicamente ela não conversa, ela não fala, ela não ande com ninguém. Eu quero um que ande só na presença de Deus, que fique a sós com Deus. Porque às vezes até para a gente orar, tem que ter alguém com a gente. Tempo atrás, uma pessoa me disse assim: pastor, o senhor pode orar comigo? Eu falei: posso. Você pode orar a que horas? Ela disse: umas 11 horas da noite. E quando foi 11 horas da noite, ela me ligou. Aí ela me disse: eu quero que o senhor ore comigo pelo telefone. Eu falei: não, irmã, você desliga seu telefone, você vai orar daí, eu vou orar daqui. Por quê? Porque você tem que saber ficar sozinho diante de Deus. Você tem que saber passar tempo só você e Deus, sem que seja preciso ninguém interfira. Você não precisa de intercessor. Aliás, já há o intercessor. Quem é o intercessor? O intercessor é Jesus. Ele é suficiente. Não há necessidade que outra pessoa interceda por você diante de Deus. Você já tem um intercessor que é Cristo, é só você ir lá. Só que as pessoas, às vezes, elas, como você pode ver, por exemplo, os jovens vão para o cinema, vai juntos. Os jovens vão para o trabalho, vai junto. O jovem vai fazer alguma coisa, vai junto. Sempre a pessoa está sempre com alguém. Ela não tem tempo para Deus. Não é só jovem, não. Tem o velho, tem o madurinho, todo mundo, estou dando um exemplo. A pessoa tem tempo para andar com os outros, mas não tem tempo para gastar com Deus. Deus precisa de pessoas que gaste tempo com Ele. E isso é uma das coisas que Satanás ele faz. Você pode ver, por exemplo, o camarada que não é cristão, ele tem tempo para Deus? Tem? Se você vai dizer para ele, vamos à igreja, ele vai dizer para você, não tenho tempo. Por quê? Porque ele está sempre correndo atrás de alguma coisa. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Que ele chamou o camarada disse assim: eu casei, não posso ir. Chamou o outro e diz: eu comprei uns bois e eu vou testá-los. Chamou outro lá e ele deu outra desculpa. E aí o que Jesus mandou falar? O que Jesus mandou fazer? Nenhum destes que foram convidados provará da minha ceia. Perdeu a oportunidade. Às vezes hoje tem pessoas que elas estão perdendo a oportunidade. Porque a pessoa, o incrédulo, ele não tem tempo para as coisas de Deus. E tem gente dentro da igreja que está da mesma forma, não tem tempo para Deus. Eles têm tempo para tudo, mas para Deus, para ficar sós, ele e Deus, para passar ali aquele momento, fechar a porta do quarto, entrar ali, ficar só ele e Deus. Não tem tempo. Aí quando chega na igreja, a pessoa fica inibida. A pessoa não consegue abrir os lábios, não consegue falar com Deus, não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque ela não faz aquilo em casa. E é isso que às vezes tem ocorrido com muitos de nós. E as coisas não podem ser desta forma. Se uma das coisas que o diabo ele quer é que a gente não envolva com Deus.
Se você não se envolver e não tiver um relacionamento com Deus, você estará da maneira, você ou eu ou qualquer um outro, estaremos da maneira que o diabo quer. Nós estaremos dentro da igreja, mas não envolvidos com Deus. Nós estaremos dentro da casa de Deus, mas andando sem Ele. E às vezes quantos estão assim? Porque olha só o que diz Êxodo capítulo 8, versículo de número 28, diz assim, posso ler? Se você não tem, pode acompanhar na tela que já apareceu aí, olha. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe. Não se distancie. Não se distanciar de quê? Não se distancie de mim. Até ore por mim também. Interessante, né, irmão? Faraó espiritual. Interessante a maneira dele. Às vezes tem aquelas pessoas que elas até oram. Até tem as orações. Mas não há envolvimento. É aquela oração que disse o profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Que triste isso, né? Às vezes a pessoa até, por exemplo, diga graças a Deus, isso não acontece em Cuiabá, só no Rio de Janeiro. Amém. Eu estava lá no Rio de Janeiro, onde eu fui pastor em Duque de Caxias, que foi onde começou a Igreja da Graça de Deus, com o missionário Soares, em 1980. Eu estava lá nessa igreja como pastor, fiquei lá 5 anos e meio. Aí eu estava fazendo uma oração, e aí eu chamei um pastor, e eu desci, o pastor estava orando, e eu desci para colocar as mãos nas pessoas. Aí eu passei por uma senhora, e ela estava orando, falando aquela coisa assim, bem enfatizado, e tal, e veio no meu coração, põe suas mãos nela e ore nela. Falei, Jesus, a mulher está orando, a mulher está falando com o senhor aí, a mulher... Eu vou nos outros que estão caladinhos lá, os outros que estão com problema, eu vou neles. Deixei ela e passei. Fui lá atrás, orei em uns lá que eu pensei que tivesse oprimido, talvez até estavam, né? E vim voltando. Quando eu voltei, passei por ela, Deus tornou a falar, põe as suas mãos e ore nela. Eu falei, eu não vou orar não, Senhor, olha como é que a mulher está orando, Deus, ela está falando com o Senhor aí, ela está, né, olha como é que ela ora. E fiquei até parado olhando para ela. E virei as minhas costas e fui subir no altar. Aí Deus foi mais enfático comigo. Tá bom. O que acontecer com ela, a culpa é sua. Falei, já estou voltando. Fui lá e coloquei as minhas mãos. Quando eu coloquei as minhas mãos nela, mas pulou aquele espírito maligno de dentro do corpo dela, manifestou de uma forma terrível, que eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Por quê? Aquela mulher parecia ser espiritual. Mas a espiritualidade dela era fornecida por um demônio que estava dentro do corpo dela. Toda pessoa que não se envolve com Deus vai se envolver com o demônio. Não há como. Só há 2 forças neste mundo, uma positiva e uma negativa. Só há luz e só há trevas. Se nós não envolvemos com a luz e não seguimos e não permanecemos na luz, nós estamos nas trevas. Se nós não estamos na força de Deus, a gente vai estar na força do mal. É por isso que às vezes dentro da igreja tem fofoqueiro. É por isso que dentro da igreja tem pessoas desonestas, crentes que compram e não pagam, dão calote nos outros. Mas estão com a roupagem de cristãos e ainda diz assim, irmão, em o nome de Jesus eu te pago quarta-feira. E ele sabe que quarta-feira não tem nada. Mas ainda coloca Jesus no meio ainda. Diga graças a Deus. Aqui não tem gente assim. Amém. Tem aqueles que mentem, né? Tem aqueles que são falsos, são aqueles que criam confusões,
E muitas vezes estão vestidos de paletó e gravata, são pastores, têm um título, são missionários, são profetas, que são intitulados, são obreiros. Mas na realidade, é como Paulo diz, não é de se admirar que haja isso dentro da igreja. Por quê? Porque até Satanás se transfigura como anjo de luz e ministro de justiça. Ou seja, Paulo está dizendo, até o diabo faz uma visitinha dentro da igreja. E às vezes está lá dentro como aquele que age de uma forma correta e que faz o que é certo. Mas de certo não tem nada. Porque a nossa vida não pode ser uma roupagem. Nós não podemos apenas ter uma aparência. Hoje, você pode ver que muitas pessoas, elas estão vivendo o ter. Se você tiver isso, você tem Deus. Se você tiver um carro, 2 casas, se você tiver uma faculdade, se você tiver um caminhão, se você tiver uma fazenda, se você tiver uma empresa, você é de Deus. Se você tiver sucesso, você é de Deus. Meu irmão, para a gente ser de Deus não é ter, é ser. Ser. Nada, bens, não comprovam a vida de um homem. Como Jesus diz, a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Nem eu, nem você. Mas eu tenho, por exemplo, 25 anos de ministério. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Porque pode ser que durante 20 anos eu fui correto, eu mandei perfeito no ministério, e tem 5 anos que eu estou enrolando. Tem 5 anos que eu não sou mais o mesmo. Então essa questão de ter, eu costumo dizer que tempo, por exemplo, só é contado no INPS, ou INSS, aliás, até mudou já. No meu tempo era INPS. Agora já é INSS. Aí vai contar tempo. Para a sua aposentadoria, que agora acho que não sei nem se aposenta mais, né, irmão? Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Aí o que ocorre? Nós ficamos achando que por termos tempo, tanto tempo disso, tanto tempo daquilo, nós temos a capacidade para poder andar, ou para poder viver, ou para poder falar. E às vezes a gente está tão longe de Deus, mas tão longe, e quanto mais nós estamos longe de Deus, mais perto nós estamos do mal. Se você quiser se distanciar do mal, você tem que se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais distante do mal você estará. Por que o faraó não queria que as pessoas, que Israel não fosse longe? Porque se Israel saísse dos seus territórios, dos seus domínios, ele não poderia controlar. Ele não poderia manipular, ele não poderia dominá-los. Se Satanás está nos dominando, e quando nós falamos de Satanás, não estamos falando de um bicho, de um olho, de um chifre. Nós estamos falando dos problemas, nós estamos falando de pecados, nós estamos falando de erros, de falhas. E que muitas pessoas, embora elas estejam dentro da casa de Deus, elas estão cheias de defeitos, que nunca foram corrigidos. Elas estão cheias de problemas que nunca foram tirados delas. Porque elas nunca largaram, elas nunca deixaram, porque Deus te tira do mundo, mas é você que tira o mundo de dentro de você. Não é Deus que vai tirar. Somos nós que devemos e que temos que tirar o mundo de dentro da nossa vida. Se nós não fizermos isto, como era Israel, que tinha que esquecer do Egito e se apegar com Deus, mas Israel nunca esqueceu do Egito. Era só dar qualquer problema, de onde que Israel lembrava? Do Egito. Tem pessoas, por exemplo, que é só dar um problema com ela, dentro da igreja, sabe o que ela faz? Quando eu era do mundo, isso não me acontecia. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava no mundo, pastor, eu tinha isso. Quando eu estava no mundo, eu tinha aquilo. Quando eu estava no mundo, eu era assim. Quando eu estava no mundo, não faltava nada. Agora você está com Deus e Deus está deixando faltar tudo.
Estamos com Deus entre aspas. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, no Salmo 34, versículo 10, ele diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor. Quem é os que buscam ao Senhor não tem falta de coisa alguma. Posso fazer uma pergunta? O que você tem buscado? Eu busco a minha cura, pastor. Eu estou buscando a minha prosperidade. Pastor, eu estou buscando minha felicidade. Eu estou buscando o meu casamento. Pastor, eu estou buscando a minha saúde, a minha bênção. Ok. Você quer? A Bíblia não está dizendo para a gente buscar a bênção. A Bíblia está dizendo para a gente buscar o Senhor. Por quê? Porque quem buscar ao Senhor e tiver o Senhor com ele, esse não terá falta de mais nada. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 8, para nós terminarmos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, quem tiver telefone, irmão, desliga ele aí, silencia ele, não deixe isso ligado. E vou falar uma coisa com você. Não conversa no meu culto, não, que eu vou te pedir para você calar. Se eu estiver pregando, não conversa não, nem obreiro. Conversa não, que eu sou enjoado. Porque se você não ouvir Deus, na hora que você for falar, agora quem está falando contigo é Deus. Na hora que você for falar, Deus também não vai te ouvir. Tá? O culto é um momento sagrado, é um momento de você, de todos nós, voltarmos exclusivamente nossos ouvidos para Deus. Total atenção. Qual foi que eu falei? Romanos 8, 32. Por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 32. O que está escrito aí? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele? Preste atenção que primeiro está com ele. Ou seja, eu só vou ter todas as coisas se primeiro eu tiver aquele que tem todas elas. Aquilo que te falta não é saúde, falta Jesus. Por quê? Porque Jesus tem saúde para lhe dar. Aquilo que te falta não é paz, está faltando Jesus, porque Ele é a nossa paz. Se você tiver Ele, você vai ter paz. Mas se você não tiver Ele, você vai ter perturbação, desequilíbrio, confusão. O que te falta não é dinheiro. O que te falta é Jesus, a mesma coisa. O que me falta não é dinheiro, o que me falta é Jesus. Por quê? Porque Jesus é dono do ouro e da... Então, se eu tiver Ele, eu vou ter o quê? Tudo. Uma certa vez eu ouvi uma história, está em São Carlos 9, versículo 14. Você não vai achar na Bíblia. Um homem muito rico. Ele tinha um filho, daqueles filhos assim, não sei se você entende essa palavra, aqueles filhos desnaturados. São aqueles filhos que não importam com seus pais. É aquele filho que não quer saber se o pai está vivo, se o pai está bem, se o pai tem alguma coisa, se ele precisa de alguma coisa. É aquele filho que só quer o dinheiro do pai, né? O que o pai pode dar. É aquele filho que está que nem o urubu, quando o boi está morre, não morre, e o urubu está lá para pegar a carniça logo, né? E às vezes começa a comer o boi até antes dele morrer. É o filho que está de olho na herança do pai. Quando meu pai morrer, tem uns que já dizem assim, irmão. Quando meu pai morrer, pastor, vai ser tudo meu. Eu sou filho único. Quantas pessoas eu já escutei isso, né? Quantas pessoas já falaram assim comigo? Eu sou o único, sou o herdeiro da minha casa. Então ele está de olho na herança do pai. E às vezes fica até lá, tomara que ele morra. Irmão, se você tem alguma coisa, ore, hein? As orações contrárias. Né? Pede para Deus. Mas vamos deixar, vamos prosseguir na história. O homem era muito rico, ele tinha um filho assim. O filho sumiu, foi para a cidade, deixou o pai. Ele tinha uma fazenda muito grande. E ele tinha muitos bens, muito patrimônio. E ele tinha muitas coisas. Aí,
aquele homem, ele foi ficando velho, e o filho nem sequer dava notícia. O pai apenas sabia por informações de outros que o filho vivia na cidade, e o filho não ia ver o pai, o filho não o procurava. Naquele tempo não tinha rede social ainda, né? Não tinha telefone, e o filho não procurava pelo pai e não fazia nada. Aí o pai, preocupado, né? Muitos bens, muita coisa. O pai tinha um escravo que era muito fiel. Camarada que, se você entregasse ouro em pó na mão dele, o camarada guardava. Aí aquele velhinho já, ele foi e fez um testamento. E ele colocou no testamento que tudo que o pai, tudo que ele possuía, pertencia ao escravo após a sua morte. Era tudo do escravo. Pertencia tudo a ele. E o filho, quando ele aparecesse, se ele viesse para reivindicar a herança, o filho só tinha direito a uma das coisas que o pai possuía. Se ele quisesse um boi, era só um. Se ele quisesse a fazenda, era só a fazenda. Se ele quisesse um carro, era só o carro. Era só uma coisa só que ele tinha direito. E aí ele recomendou ao escravo: quando eu morrer, procure o meu filho e entregue o testamento a ele. Aí, quando foi um dia, o fazendeiro morreu. E aí, o escravo pegou aquele testamento, pegou um cavalo, montou no cavalo, foi para a cidade procurar o filho. E chegando lá, ele achou ele num bar, tomando umas e outras. E ele chegou com o testamento e entregou para ele. Quando ele leu o testamento, ele diz: vou entrar na justiça, eu não aceito isso. Porque tudo que meu pai, ele tinha, pertence a mim por direito. Eu sou um filho único. Ele não podia ter feito isso comigo. Aí o escravo, nem o escravo, né? Ele poupou daquilo. Então, eu vou entrar, você pode ter certeza. Foi no advogado. Chegou no advogado, ele entregou o testamento. O advogado leu o testamento, olhou para ele e disse assim: como seu pai é inteligente. O senhor está ficando doido, doutor? Meu pai me deixou na miséria, meu pai não deixou nada para mim, o senhor está dizendo que meu pai é inteligente? Claro que seu pai é inteligente. Você largou o seu pai lá no meio do mato, você veio para a cidade, você nunca importou com seu pai. Você nunca se importou com nada do que seu pai construiu, nada do que seu pai gastou suor, nada do que seu pai se esforçou e fez por você. Você não se importou com nada disso. Você nunca foi lá ver coisa nenhuma, você nunca voltou lá para tratar de nada. O escravo está lá com ele todos os dias. O escravo conhece tudo, o escravo cuida de tudo. Seu pai é muito inteligente. Porque se você, por exemplo, que era dono de tudo, você saiu e nunca mais você voltou lá, nem para ver o seu pai, nem para ver os seus bens, as pessoas certamente entrariam ali, os sem terras, né? Eles entrariam, invadiam aquela fazenda, matavam aqueles bois e ainda tomavam aquela terra. E você ia perder tudo. O seu pai é muito inteligente. Basta você saber escolher. Ele falou: doutor, meu pai só me deu uma oportunidade de fazer uma escolha, doutor. Como é que eu vou escolher? E só uma coisa só, doutor, isso é injusto. Ele falou: seja inteligente. Você tem direito a uma escolha. E se você escolher corretamente, você vai ter tudo. Ele falou: então o que é que eu escolho? Ele disse: escolhe o escravo. O escravo tem tudo. Isto é uma parábola que eu acabei de te contar. Quem tem ouvidos, ouça. Deus deixou tudo em Jesus. Se você fizer a escolha certa, se você se aproximar de Jesus, não apenas para ser um sanguessuga, dá, escolha a Jesus para você poder ter comunhão.
Escolha Jesus para você andar lado a lado com Ele. Escolha Jesus para você poder servi-lo. Escolha Jesus para você se relacionar com Ele. Escolha Jesus para Ele ser o seu guia, para Ele ser a sua luz. Aí o que vai acontecer? Você vai ter todas as coisas. Se você não escolher, não tiver a escolha certa, você perde tudo. Dentro da igreja estão muitas pessoas correndo atrás de patrimônio, de marido, de filho, de pai, de mãe, de irmão, de esposa. Muita gente correndo atrás de bens. Quando tudo está em Jesus, nada virá na minha vida ou na sua se não passar pela cruz. Nada. Nada virá na minha vida e nem na sua se não passar pela cruz. Faça a escolha certa. Escolha da maneira correta. E o que vai acontecer? Deus vai mudar a sua vida. O faraó não queria que o povo de Deus se envolvesse com Deus. Da mesma forma, o diabo não quer que você se envolva com Jesus. O diabo não quer que você gaste tempo com Jesus. O diabo não quer que você se relacione com Jesus. A partir do momento que você começar todos os dias, você pode ver que na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pediram para o Senhor, ensina-nos a orar, Ele deu como modelo a oração do Pai Nosso. E no modelo, que não é para a gente repetir, é um modelo. No modelo da oração, o que Jesus afirmou? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que Jesus está falando? Todos os dias Deus tem uma bênção para mim e para você, mas a gente não vai a Ele. Nós não vamos. Às vezes a gente vem na igreja. Às vezes nós até cantamos, mas apenas da boca para fora. O coração não está naquilo dali. Se nós colocarmos o coração, a palavra de Deus é clara, onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. Coloque o seu coração no Senhor e busque, e se aproxime de Deus, e recorra a Deus. Mas não é para você ser abençoado simplesmente, é para você encontrá-lo, é para você achá-lo, porque Jesus disse, aquele que me acha não andará mais em trevas. Nós às vezes estamos correndo atrás de tantas coisas que nós precisamos, e todas elas estão em um lugar só. Você não precisa correr em todos os lugares, basta você ir no lugar certo. Se você encontrar Ele, você encontra tudo o que você precisa para você poder viver, para você poder vencer, para você poder ser alegre, para você ser bem-sucedido, para você ser abençoado. Recorra a Ele. Se você recorrer, Ele vai te abençoar. Se você estiver com Ele, você terá tudo, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:32. Ele deu Jesus. Se nós tivermos Ele, nós teremos todas as coisas. Se nós não tivermos Ele, nós não teremos nada. E às vezes muita gente hoje tem uma igreja, tem uma função, está dentro da casa de Deus, mas não tem Jesus. Por quê? Porque está faltando tudo. Davi já falou há muito tempo, o Senhor é o quê? O meu pastor. E se Ele é o meu pastor, o que acontece comigo? Nada me faltará. Escolha corretamente. Faça a escolha certa. Deus vai mudar a sua vida por completo. Quer ficar em pé, sentado ou deitado? Como é que vai ser? Você fica à vontade, você decide, mas feche os olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, obrigado. O Senhor me dá o direito de escolher. O Senhor me oferece alternativa. O Senhor falou com Israel para sair do Egito. Meu Deus, o faraó não queria liberá-los. E quando liberou, propôs uma condição. Não vai longe, não se envolva. Oh Jesus, muitas vezes nós envolvemos com as pessoas. Nós envolvemos com as coisas, mas não envolvemos contigo. Às vezes estamos tão longe do Senhor que nem sequer conseguimos perceber o quanto estamos longe.
Oh, meu Deus, é como falou o apóstolo Tiago. Meu Deus, muitas vezes as mãos estão sujas. Muitas vezes, Senhor, o coração está sujo, imundo. Porque às vezes, Senhor, nossas mãos precisam ser lavadas e o nosso coração precisa ser purificado. Oh, meu Deus, às vezes nós demonstramos aquela alegria apenas passageira, aquela alegria momentânea. A gente não tem alegria eterna. Porque nós, meu Deus, apenas nos alegramos com os momentos breves que nós temos. O Senhor tem uma alegria que ninguém pode tirar. Oh, Jesus, não será um problema de saúde, não será um problema financeiro, não será, meu Deus, qualquer outro problema que irá nos entristecer quando nós temos o Senhor. Nós sempre teremos uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Oh, se nós tivermos o Senhor, nós prosperaremos, porque o Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é aquele que veio trazer vida, e vida com abundância. O Senhor é dono do ouro e da prata, e o que é teu se torna nosso. Por isso, meu Deus, nós estamos diante da tua presença agora, e nós oramos, Pai, nós te pedimos, ajude-nos. Oh, meu Deus, nós não queremos religiosidade, nós não queremos aquela atividade religiosa. Nós queremos, meu Deus, a vida de verdade. Por isso nós oramos e nós te pedimos, Senhor Jesus, venha, permita-nos chegar a ti, permita-nos estar contigo, meu Deus, como o Senhor permitiu na casa de Simão, que aquela mulher se aproximasse, que ela chegasse ao Senhor. Oh, e dali ela nunca mais foi a mesma criatura. O Senhor mesmo afirma que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Oh, Jesus, tudo tem que mudar na vida daquele que está contigo, e nós te pedimos, venha, Senhor, permita-nos estar com o Senhor, permita-nos a te achar, e manifeste, meu Deus, o seu poder aqui nesse lugar. Senhor Jesus, entra, meu Deus, nesta casa. Meu Deus, aonde está a desordem, Senhor, entra em nossos corpos. Aonde estão as marcas, meu Deus, da escravidão? Aonde estão as nossas derrotas? Aonde estão as nossas destruições? Levante as suas mãos para os céus. Senhor, abençoe o trabalho deste homem, abençoe o trabalho desta mulher. Aquilo, Senhor, que não prosperava, aquilo, meu Deus, que esta pessoa não recebeu, e ela sempre foi trabalhar, e ela nunca teve, meu Deus, em suas mãos, faça chegar aquele contrato, Jesus. Oh, meu Deus, aquele dinheiro que ela tem para receber é dela, pertence a ela, e ela não recebe. Desamarra ele agora. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de teu povo. Essa mulher e esse homem virá, e eles irão testemunhar daquilo que hoje o Senhor fez, porque quando nós estamos contigo, o mal não pode mais nos prender. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que esta mulher e este homem, que sempre viveu endividado, seja arrancado dessas dívidas, seja erguido, levantado e abençoado pelo seu poder. Oh, meu Deus, que esta bênção esteja sobre o teu povo, no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.